Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo, bem-vinda ao segundo dia do Fórum do Getap Milho. Ontem a gente teve uma programação incrível, né? Mas hoje eu garanto que teremos muitas surpresas por aqui. Anderson Galvão, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. É um grande prazer esse segundo dia do fórum, a gente está muito feliz em receber você. Mas antes de mais nada, eu queria lembrar que vocês podem navegar pelos estandes dos patrocinadores em nossa plataforma e ter acesso a materiais exclusivos. Por lá, vocês também vão poder escolher palestras que estão acontecendo durante a tarde, paralelamente em duas salas distintas. Ontem, elas foram muito legais. Não percam as que teremos hoje. E não podemos esquecer também que hoje teremos o momento mais aguardado dessa transmissão. Isso mesmo, é dia da premiação Getap Inverno 2021, que vai revelar os resultados do Campeonato de Produtividade do Milho Inverno. E aí, estão ansiosos? Eu estou muito ansiosa. Imagino que sim, porque aqui eu não vejo a hora de descobrir quem foram os grandes vencedores. Então, antes da gente começar com as palestras, eu queria trocar uma ideia com o Anderson Galvão, CEO da Celeris, que é protagonista, né, que iniciou toda essa história. O que você achou do fórum ontem, Anderson? Olha, Sueli, eu acho que foi sensacional. Quando a gente começa a idealizar um projeto, lá um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente vai gestando uma ideia, vai criando um conteúdo, vai criando um projeto. E quando você vê ele de fato se materializando, tornando realidade, a gente vê o tanto que o sonho saiu, na verdade, estava aquém da realidade. O projeto, o resultado final veio muito interessante. Começando com a própria discussão do tema técnico-agronômico, porque no final do dia tudo começa com o agricultor, com o produtor semeando a lavoura de milho, cuidando do solo, fazendo todos os tratos culturais, que em última instância vai resultar numa produção. Depois, além do próprio Césio, o Roberto Ricci trouxe análises bem interessantes da importância de genética, biotecnologia, o manejo integrado dessas tecnologias como um todo, de forma a permitir aí um resultado satisfatório para o agricultor do ponto de vista de produtividade. E aí, por fim, a gente entrou toda na discussão de mercado com o Ivan, com o Enilson, que são duas pessoas aí bacanas. E o que eu achei bacana, Galvão, é que toda a produção, né, eu acho que o conteúdo do primeiro dia do fórum seguiu uma cronologia que é justamente o que você falou, né? Que começa lá no campo, o produtor que se prepara ali, que compra as sementes, que cuida da lavoura, e depois foi seguindo uma cronologia até quando chega lá no país importador que compra o nosso milho, né? E o que me deixou bastante impactada ontem foi essa questão do milho realmente virar senhor de si, né? De realmente tomar um papel de protagonismo no agronegócio também, assim como a soja, obviamente, que a gente sabe que tem aí uma estrutura absurdamente maior, mas que o milho caminha para igualmente status. Exato, Sueli. Acho que do ponto de vista não só agronômico, quando você falou muito ontem de rotação de cultura, sucessão de cultura, mas do ponto de vista de economia agrícola, a economia agrícola do mundo, do milho, ela tende a ser tão dinâmica quanto a economia agrícola da soja. Agregação de valor, geração de empregos e renda no campo, produtos no downstream, ou seja, produtos que chegam até o consumidor final. A gente falou muito ontem, né? O milho tem um apego emocional. É a pamonha que se come no interior, na região do Cerrado, muito tradicional, é o cuscuz, é uma série de alimentos que a gente come milho na forma quase in natura. É o milho verde na praia, no estádio, nas casas nossas. Então, o impacto que o milho tem no dia a dia das pessoas, ele é muito perceptível, ele é muito direto. A soja também tem, outros produtos agrícolas também tem, mas eu me lembro, não é o caso do Brasil, mas, por exemplo, no México. O México é um tema cultural. Na igreja tem lá no altar, meio uma mistura de religiões, tem lá uma cruz e tem lá também as plantas do milho, né? Então, no Peru também, no Peru, o choclo, várias né? cidades, essa cultura é muito forte. várias cidades dos Andes, né, ou da América Latina, tem esse vínculo cultural, social com a cultura do milho. Então, quando a gente idealiza um projeto igual a esse, de fomentar crescimento de produtividade, de fomentar autossuficiência na produção de milho, o propósito é exatamente esse. Lógico, a gente tem as oportunidades de atender mercados externos, que também são compradores de milho, também precisam de milho, mas sim a responsabilidade de assegurar autossuficiência, abastecimento em quantidade
em qualidade adequadas ao consumo da alimentação animal, o consumo da alimentação humana e também, agora, recentemente, ao consumo de milho para a produção de biocombustíveis. E uma produção de biocombustíveis, o Dr. Décio vai falar pouco sobre o tema, altamente sustentável, altamente eficiente do ponto de vista agronômico, energético e econômico. Então, Galvão, sensacional a ideia de ontem. Incrível, incrível todos os temas que foram discutidos, mas o que me chamou bastante atenção também foi a questão da informação, né, do poder da informação para o produtor. A gente sabe que o produtor tem muita excelência no que faz, a gente discutiu ontem que ele é sim senhor do seu negócio, mas quanto mais ele souber, mais ele vai tomar a decisão certa. E esse é um dos objetivos do GETAP também, né, Galvão? Exato, porque, Suela, se a gente parar para pensar, vamos pegar um município qualquer, um município no Mato Grosso, um município em Goiás. Dentro do mesmo município, nós temos profundas variações de microclima, de condições de solo, de condições de produtividade. Então, os meios que nós temos hoje de comunicação, seja um WhatsApp, seja as redes sociais, seja a internet no sentido mais amplo, esses meios possibilitam que esses agricultores estejam constantemente ou permanentemente acessando informações adequadas. E na medida em que as redes de comunicação, Wi-Fi, 3G, 4G, agora 5G, tivemos leilão semana passada, é a história da telemetria, da máquina que já tem a internet das coisas, da colhedora que já está conectada no servidor de dados. Então, a importância de estar muito conectado ou saber usar dessa conectividade é fundamental para a vida do produtor rural, do empresário e todos eles. A gente já está se encaminhando para a primeira palestra, mas surgiu uma pergunta aqui e perguntas que outras pessoas fizeram ontem ao longo da transmissão e eu acho que o Anderson é a melhor pessoa para responder, porque ele está em contato direto, tanto com o mercado quanto com o produtor. Como o produtor hoje de milho, ele se informa sobre produtividade e mercado? Você acha que ainda tem aquela cultura de ter ali uma assistência técnica ou você acha que a internet engoliu toda essa questão? Olha, esse é um ponto bem importante, Suelen, porque é o seguinte, a leitura de produtividade, hoje, se nós pegarmos, como eu comentei há pouco, uma colhedora com um monitor de produtividade está te dizendo ali em tempo quase que real quanto que aquela determinada área está produzindo de milho, de soja, de algodão, o que seja. Mas, quando a gente começa a agregar isso em números municipais, regionais, estaduais e nacionais, ainda é muito falho. E esta falha de informação, ela é ruim, inclusive, para o próprio funcionamento de mercado. Por quê? Pega a quebra de safra que nós tivemos esse ano. Uma quebra de safra da proporção que nós tivemos nesse ciclo de 21, o finalzinho do verão 21 e principalmente o milho inverno 21, é uma quebra de safra que mexe com o mercado não nacional, mexe com o mercado global. E eu me lembro da história, se a gente volta lá em 73, 74, eu estava com 2 anos de idade, mas boa parte dos relatórios que o Departamento de Agricultura divulgam hoje, relatórios semanais de avanço de safra, relatórios mensais de oferta e demanda, nasceram lá em 73, 74, depois de uma brutal quebra de safra nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos se deram conta que eles já eram grandes produtores agrícolas lá na década de 70, que eles estavam à mercê de um mercado sem informação, sem dados. Então, ter essa informação, ter esses dados, essa métrica, né? Essa métrica em tempo real, ajuda no planejamento. A indústria que está vamos chamar assim, na cadeia depois da porteira, ela tem que se planejar. Você não aloja 100 mil matrizes de suínos ou de aves de um dia para o outro. Tem que ter um planejamento. A indústria tem que se preparar para eventuais oscilações de oferta. O consumidor, a gente está vendo a dor da inflação dos alimentos, a inflação da energia nesse 2021, por vários fatores, não só no Brasil, mas também no mundo. O consumidor também tem que se preparar. Ontem a gente jantava aqui depois do evento com a equipe, a gente comentava, o frango, a carne que nós estamos comendo naquele momento, aquela carne começou a ser produzida 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás. Então, a informação, e ela começa com área plantada e produtividade, que em última instância vira produção, ela é fundamental para permitir que consumidores, indústrias, tanto do depois da porteira quanto do antes da porteira, se planejem
consigam atender, manter equilibrado a oferta e demanda. Então, acho que isso é uma forma que a gente precisa ainda dar mais publicidade, dar mais agilidade, comunicar esta informação de produção, de produtividade diária. Para quê? Para permitir que a cadeia como um todo se planeje. Olha a escassez de fertilizante esse ano, olha a escassez de alguns insumos. Não é que caiu o volume. O Enilson mostrou um gráfico ontem muito importante. A importação de fertilizante está 12% maior em volume comparado ao mesmo período do ano passado. Mas, ainda assim, é um volume aquém da necessidade do produtor brasileiro. Como eu disse, a gente, entre soja e milho inverno, são quase 7,5 milhões de hectares a mais em 2 anos. Então, é exatamente esse fluxo, essa transparência e comunicação de informação que permite que essa cadeia super longa, com muitas engrenagens, rodem de forma suave, sem solavancos, sem sustos. E é o entendimento que não existe autossuficiência, né? Que a gente vive numa sociedade que é uma reação em cadeia. Quando você tem um problema lá no campo, o consumidor sente também, como já foi provado, e é preciso comunicar isso para as áreas urbanas. Exatamente. De novo, a gente, principalmente no mundo rural, no mundo urbano, nós ainda temos a falsa percepção de que o leite nasce na caixinha, de que o frango nasce no saquinho dentro da gôndola do supermercado. E não, é uma cadeia longa de produção, de fornecimento, de pesquisa, de preparação, suor, né? Até que aquele frango está lá na bandejinha bonitinho, que aquele leite está na caixinha, que o ovo está na cartela e tudo mais. Então, isso é um trabalho permanente, 365 dias do ano, sol a sol, chuva a chuva. E aqui, de novo, a gente volta para um dos propósitos, quando a gente idealizou o GETAP, é de fomentar a produtividade, mas também comunicar melhor essa produtividade, a forma como esses agricultores, no caso do milho, chegam a entregar um produto para o consumidor, seja uma indústria de ração, seja uma planta de etanol de milho, seja um importador que vem no Brasil comprar o milho brasileiro.